Olá, pessoal! Queria desejar boas-vindas a todos vocês, mais uma entrevista, e desejar boas-vindas também ao Tadeu Andrade, que é professor da Universidade Federal da Bahia. Seja muito bem-vindo, Tadeu. Obrigado, Gabriela. O motivo da nossa conversa aqui hoje vai ser para a gente poder falar das Rãs, do Aristófanes, esse livro publicado pela editora Minema, com tradução do Tadeu. E, enfim, mais uma vez, queria te agradecer, Tadeu, pela gentileza, a disponibilidade da gente conversar hoje e desejar boas-vindas. Aqui o espaço é seu e para a gente começar falando um pouquinho, entendendo quem é Aristófanes, qual contexto ele estava inserido, essa ideia do teatro grego, como que se dava esse cenário. Pode ficar à vontade, a palavra é sua. Tá certo, obrigado, Gabriela. Eu agradeço o convite, na verdade, para falar da obra e da tradução, né? Bom, né, primeira pergunta já é bastante coisa, né? No sentido de que parece ser alguma coisa familiar para a gente, né? A gente, quando ouve a palavra teatro, quando ouve a palavra comédia, né? A gente acha que está em casa, afinal, são conceitos que a gente vê no dia a dia, né? Na nossa própria sociedade. Mas, e eu gosto de enfatizar isso, né? Sempre que a gente lida com literatura antiga ou literatura de qualquer outro período, né? Que é importante a gente enfatizar o quão diferentes, né, essas literaturas, essas culturas são da nossa. Por mais que as palavras possam querer dizer as mesmas coisas, tá? Uhum. Mas isso é só, né, vamos tomar cuidado de ponto de Sim. partida, tá? Mas, em resumo, né, o que dá para a gente dizer sobre Aristóteles? Ele é um compositor de comédias, né? Um poeta, porque na Grécia e na Roma antiga, né? A tragédia e a comédia era inverso, né? Então, os compositores de tragédia e comédia eram considerados poetas. E no caso de Aristófanes, ele é o compositor de comédias mais bem preservado da Grécia que a gente tem, tá? Ele não era o único, tinha muitos outros antes dele, depois dele, né? A comédia mesmo mudou muito, né, ao longo da história antiga, mas ele é o que tem a obra mais bem preservada, né? Todos os outros poetas gregos, né, ou eles sobraram na forma de fragmentos, ou eles sobraram com uma peça, como é o caso de Menandro, né? E uma peça ainda danificada. Então, no caso de Aristóteles, portanto, quando a gente fala de comédia grega, boa parte do que a gente conhece desse gênero é da obra dele. Né? O que mais que eu posso dizer? Esse poeta, né? Ele é um poeta ateniense, nasceu na cidade de Atenas, está conectado com a cidade de Atenas, que no período que ele viveu, vivia o seu auge político, né? Político-militar, né? Então, Atenas, durante o século V a.C., Aristófanes é um poeta ali que viveu na segunda metade do século V a.C., começo do século IV a.C., né? Nesse período aí, a cidade de Atenas ela vive o seu apogeu político-militar, né? No sentido de que ela tem um império, né? Que ela adquire ao combater contra os persas, isso, né? Alguns, né? Do pessoal que está vendo o vídeo já deve ter visto na escola ou em filmes, né? Como o Império Persa invadiu a Grécia continental, foi derrotado e a partir dessa derrota Atenas emerge como uma grande potência, que estabelece seu próprio império. Né? Então, esse fato, né, na verdade, esse duplo fato, o fato de Aristófanes ser para a gente o autor cômico, né, de comédia grega mais bem preservado, né, praticamente o único preservado em melhores condições, e dele ser contemporâneo, né, do período desse auge de Atenas, o torna um autor particularmente interessante para quem, de muitos pontos de vista, né? Tanto do ponto de vista literário, para quem quer conhecer teatro grego, comédia, como do ponto de vista histórico, né? Porque ele representa um momento bastante importante da história antiga, né?
E aí, para a gente poder entrar assim, até um pouco mais nessa contextualização, essas comédias, não só as comédias, né, mas as tragédias também, elas eram representadas no contexto de um festival, né? Então, assim, essa relação política da cidade era muito importante, como você começou a falar, mas se quiser falar um pouquinho mais sobre como que nesse texto do Aristófanes a gente tem essa relação política muito presente e essa relação da encenação dos festivais, né, em honra do Dioniso, como que se dá um pouco isso? Exatamente, Gabriela. Na verdade, quando a gente fala de literatura grega antiga, sobretudo ali do período arcaico, né, que começa no século VIII, vai até o século VI a.C., e do período clássico, que é esse período que o Aristófanes viveu, século V e IV, a gente está lidando com uma civilização que não emprega a escrita em ampla dimensão como nós fazemos hoje, né? Ou outras culturas fizeram em outros tempos, né? Então, a cultura grega, arcaica e clássica é uma cultura, sobretudo, oral. Eles conheciam a escrita desde o século VIII, né? Mas essa escrita não era tão utilizada. E, sobretudo, não era o principal meio de difusão da literatura. A literatura, ela até foi colocada por escrito, esse processo, a gente não conhece ele em todos os detalhes, né, mas a gente sabe que ela começa a ser colocada por escrito no começo da Era Arcaica, mas essa escrita ela serve mais como, por assim dizer, uma partitura, né? No sentido Uhum. de que o objetivo principal não era que as obras fossem lidas, mas que elas fossem cantadas, recitadas, e no caso do teatro, da tragédia e da comédia, apresentadas, né? Uhum. Então, a literatura grega é uma literatura oral, pública, assim, no sentido de que ela é apresentada para um público mais ou menos restrito, pode ser né, o público de uma festa, pode ser o público de um festival, do qual pertencem várias cidades, né? Então, é uma poesia muito conectada com a vida pública, né, em suas diversas esferas. E no caso da tragédia e da comédia, isso é ainda mais forte, tá? Por dois motivos. Primeiro, porque são gêneros voltados não primeiramente para serem vistos em pequenas companhias, não são feitos para pequenos banquetes, festas, não, né? Eles são pensados, pelo menos em sua estreia ou nas suas principais apresentações, para serem apresentados em festivais, né? E no caso de Atenas, são dois festivais, um festival de inverno chamado Lenéias e um festival de primavera chamado As Grandes Dionísias, né? Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes sobre esse festival, basta saber que esse festival é um festival religioso, né? Então, isso também é um dado importante da literatura grega, está muito conectado com contextos religiosos, não sempre, mas frequentemente, né? E no caso da tragédia da comédia, elas estavam ligadas com um festival em honra ao deus Dioniso, né? Que é mais conhecido hoje em dia como deus do vinho, mas é o deus de todos os aspectos móveis da natureza, né? Da transformação, né? Da loucura e também do teatro, né? Nesse sentido de que no teatro as pessoas se transformam. Fertilidade também, né? Fertilidade, exatamente, exatamente. Né? Então, é Uhum. um festival conectado com esse deus, mas ao mesmo tempo é um festival cívico, né? Tanto as Lenéias no inverno quanto as Grandes Dionísias na primavera são festivais em que se celebra as instituições e o poder da cidade de Atenas, né? Particularmente nas Grandes Dionísias, né? Que é o festival de primavera. E isso é importante por quê? Porque o inverno na Grécia, isso até hoje, tá? Ele é extremamente tempestuoso. Então, navegar durante o inverno na Grécia é perigoso. Até hoje mesmo, se você for para uma ilha grega que não tem muitas conexões, Sim. né, e você pode ficar isolado, porque né, viajar no inverno é perigoso porque tem tempestade e tal, né? Uhum. E isso era comum naquela época. Então, no inverno era muito difícil viajar, né, porque o terreno da Grécia era acidentado, você viajava normalmente pelo mar, então era um momento que as pessoas ficavam mais nas suas cidades ou não viajavam tanto. Na primavera e no verão era o momento em que as pessoas viajavam, né? Então, no Festival dos Grandes Dionísias, não havia só os habitantes da cidade de Atenas, que era uma cidade muito grande, né? Que talvez a maior cidade ali grega do período,
mas também vários estrangeiros, né? Então era um momento em que Atenas mostrava, né, o seu poder por meio, né, do festival, por meio das peças, né? Mostrava um pouco do seu poder, né, para as outras cidades gregas e para os próprios cidadãos, né? Uhum. E aí eu acho que a gente já pode até entrar numa questão assim, desse você está falando, de Atenas mostrar o seu poder e essa relação muito deliberativa até então da cidade também, essa participação muito efetiva dos cidadãos, mas no caso da comédia aristofânica, e entrando também um pouco no próprio gênero, né? Assim, no sentido de que quando a gente pensa em gêneros, eu acho que até para um público que não, enfim, mais não tem tanto contato, eu gosto sempre de fazer associações, às vezes, com o cinema, às vezes é mais fácil de identificar, né? Então a gente tem aqueles lugares específicos que identifica. Isso é um romance moderno, isso é enfim, um terror, isso no caso é uma comédia. E no caso, pensando da comédia especificamente aristofânica, a gente tem alguns lugares, a gente tem essa questão política da cidade muito forte, e a gente tem essa representação de, enfim, exposição de vícios, né, em oposição até à própria tragédia que está ali falando de ações, de homens elevados, aristotelicamente falando. No caso da comédia aristofânica, o que a gente pode encontrar, assim, quais elementos, de um modo geral, nessa relação direta com a cidade, esse momento que Atenas vivia, como você já falou? Tá certo. Na verdade, é interessante que os dois gêneros principais que eram apresentados nesses festivais, né, a tragédia e a comédia, meio que se desenvolveram como opostos, né? A gente não tem, o próprio Aristóteles reclama disso, né, que não é possível reconstruir perfeitamente a evolução desses gêneros, né, que são gêneros relativamente novos na história grega, eles surgiram ali no finalzinho do período arcaico, ao contrário dos outros gêneros literários, que geralmente a gente não sabe quando eles surgiram, né? Sim. Provavelmente muito antes do período que a gente tem os registros, né? Mas no caso da tragédia e comédia, não. São gêneros relativamente recentes, nascem no final da Era Arcaica, e a gente não sabe os detalhes, mas de alguma maneira esses gêneros vão se desenvolvendo em paralelo, né? Com alguns pontos de contato, mas também com profundas diferenças, né? Qual que é o ponto de contato desses gêneros, né? Principalmente a forma de apresentação, né? A grande novidade da tragédia e da comédia é o fato de não haver um narrador, né? Como há, por exemplo, na obra de Homero, na Ilíada, na Odisseia, né? Em outras obras em que você tem alguém contando a história, né? Sim. Na tragédia e na comédia, não. A gente tem os personagens, os atores, né, na verdade, interpretando os personagens, e a gente vê a história se desenrolando ali no palco, tá? Então, esse aspecto dramático, né, esse aspecto do palco, é uma coisa que unifica os dois gêneros, tá? O que unifica também esses dois gêneros do ponto de vista formal? O ritmo, de certa maneira, é aparentado, os diálogos, como eu falei mais no começo, né, da entrevista, os diálogos eles não eram em prosa, né? Basicamente os diálogos eram em verso, né? E o verso da comédia e da tragédia são aparentados, né? Tem um ritmo aparentado, apesar de algumas diferenças. Uhum. E o que é interessante é que os dois gêneros eles lidam com erros, né? Ou no sentido de vivências em que há problemas, certo? Grosso modo. Tanto a tragédia como a comédia vão tratar de vidas e momentos bastante problemáticos, né? Até porque tem uma relação muito forte com o contexto cívico, né? Como você falou. Sim, tanto a tragédia como a comédia, né, elas vão tratar muitas vezes do assunto da cidade, da política, né, do império, dos conflitos militares, né, isso elas têm em comum, né? Então, do ponto de vista da apresentação, do ritmo, e desse fato de lidar com vivências problemáticas, né, são gêneros que são parecidos. Qual que é a especificidade de cada um, né? E é interessante que eles são o espelho um do outro, né? A tragédia, como é sabido, ela trata não de histórias contemporâneas do público, né? Trata do passado, sobretudo, né? Trata dos heróis, né? Dos deuses, né? Que por os próprios gregos eram considerados um passado remoto, tá? E ela tratava, além de histórias de heróis e às vezes deuses,
histórias que envolvem sofrimento, intenso sofrimento, tá? Não todas as tragédias terminavam mal, né? Muitas terminavam, mas não todas. Mas mesmo as que terminavam bem, tinham algum momento ali de grande sofrimento e de grande perigo, né? Então, em geral, dá para a gente dizer que a tragédia é isso. Trata de mitos do passado, né? Geralmente são histórias que se passam fora de Atenas, né? Também não somente afastado no tempo, mas afastado no espaço da cidade de Atenas. E são histórias que envolvem sofrimento. A comédia é o contrário, né? No sentido de que ela não vai tratar do passado mítico, ela vai tratar sobretudo de pessoas do presente, das pessoas, né, do presente de Atenas, as classes sociais daquela sociedade, tal como era naquele presente, né? E, e veja, nesse sentido vai ter duas aproximações. Uma aproximação cronológica com o público, uma aproximação temporal, quer dizer, as personagens geralmente elas habitam no mesmo tempo cronológico que a audiência, e espacial, no sentido de que muitas das personagens, se não todas, mas pelo menos boa parte delas, são pessoas que habitam, né, na cidade de Atenas. Então, a comédia ela trata do mundo muito mais próximo, né, do público. E se a tragédia trata de grandes sofrimentos, a comédia envolve algum nível de sofrimento, né? Ela sempre parte de uma situação problemática, como a guerra, né? Como outras situações difíceis, mas geralmente isso é tratado com humor, né? Aliás, nessa relação da comédia com o humor vem da antiguidade, vem dos gregos, né? Já lá desde os gregos, a comédia está relacionada com o riso. Então, a maneira dela de lidar com os temas problemáticos não é por meio do sofrimento, do medo, né? Coisas que a tragédia mobiliza, mas por meio do riso, do ridículo, né? E então essa é a diferença, né? E no caso do Aristófanes, além de ele tratar do presente, de pessoas do presente da cidade de Atenas, ele faz muitas menções a pessoas realmente existentes, tá? Ele denuncia mesmo, né? Isso, exatamente, né? Então, tem peças, por exemplo, que ele vai fazer contra determinadas figuras políticas e nomeia, né? Indica que estão falando contra esse fulano aqui, que é influente, né? Ou ele, não necessariamente figuras políticas, né? Ele, como é o caso das Hans, ele faz muita sátira contra outros poetas, né? Contra compositores de comédia, de tragédia, compositores de outros gêneros, né? Ele é conhecido também pelas críticas que ele faz contra a filosofia, que né, está florescendo nesse período, sobretudo na figura de Sócrates, né? Então, aparecem muitas figuras ali históricas, né? Tudo bem, tratadas de uma maneira ficcional, numa peça, mas que tinha uma referência histórica, ao contrário da tragédia que tratava de figuras do passado remoto, né? Sim. E agora já até entrando um pouco nesse contexto das Hans, propriamente dito, e também porque a gente, né, fez você já explicou muito bem essas comparações da tragédia com a comédia, como que a gente, do que se trata, né, o texto propriamente dito, pensando que, assim, ele está falando de poetas, é um texto metapoético, ele está discutindo poesia, mas com esse viés humorístico. Do que se trata, né, a comédia As Hans? Certo. Bom, a comédia, em geral, né, tem algumas exceções, mas em geral ela parte de um problema que assola a cidade, né, no sentido de que há um problema público, um problema geral, que a personagem principal tenta resolver de algum modo. Tá? Em muitas peças, como por exemplo Lisístrata, esse problema é a guerra. Né? Então, que é uma peça mais conhecida, Lisístrata, né? A gente sabe que a personagem principal, Lisístrata, vai organizar uma greve de sexo para acabar com a guerra entre Atenas e Esparta, né? Então, em geral, o personagem principal ele tem um plano mirabolante, muitas vezes que não poderia ser executado na realidade, mas no mundo da comédia tudo é possível, para resolver um problema da cidade, tá? Isso não é diferente nas Hans, tá? Nas Hans, há um problema da cidade que não é propriamente um problema político em primeiro nível, né? É um problema, vamos dizer assim, literário, é um problema poético, né? Crítica literária, né? Assim, Entre eu muitas. falo que é um problema político também, né? Mas, em primeira instância, ele não está falando diretamente da guerra, não está falando dos líderes políticos, não está fazendo nenhuma crítica a isso.
ele está criticando a situação de Atenas, mais do ponto de vista da poesia, da literatura. Por que aconteceu? Né? As Rãs é uma peça do finalzinho ali do século V, né? É o momento em que a guerra entre Atenas e Esparta, né? A guerra do Peloponeso, uma guerra grande, já tinha se prolongado por muitas décadas e havia um grande desgaste, né? E naquele momento, no mesmo ano, dois poetas, né, muito importantes, duas figuras literárias muito importantes de Atenas morrem, né? Morre Sófocles, o autor do Édipo Rei, né, e de Antígona, que são as peças mais conhecidas dele, e Eurípides, né, que é o autor de Medeia, das Bacantes, né? Então, esses poetas, eles morrem, né? E por que isso provoca uma crise? Porque isso faz com que Atenas não tenha mais poetas bons, né? Pelo menos Aristófanes é o que diz Aristófanes, né? Não sobrou ninguém mais que possa fazer tragédias boas. Então, isso é uma crise. E quem que é o personagem que vai reagir a essa crise? Né? Nas outras comédias, geralmente é um cidadão comum. Né? Nessa peça em especial, não é. É o próprio deus Dionísio, o próprio deus do teatro. Né? Ele está lá desesperado por quê? Porque ele sabe que se não tiverem bons compositores de comédias e bons compositores de tragédias, o festival dele vai, né, vai cair, né, vai decair. Né? Ninguém vai ter mais honraria ao Deus. Exatamente, né? Ele não vai ser mais honrado, então para ele é um grande problema, tá? Então, qual que é o plano mirabolante de Dionísio? Ele é um deus, né? Então, isso dá para ele algumas possibilidades que os seres humanos não têm, né? Embora na comédia, às vezes, isso não seja um grande impedimento. Mas a presença dos animais e os seres animados, assim, né? A comédia explora tudo isso. Isso, porque a comédia, ela tem a comédia do Aristófanes, em específico, a comédia do período dele, ela tem um teor fantástico muito forte, né? Então, as personagens frequentemente quebram os limites da realidade. Os animais falam, e, né, aparecem os deuses na Terra, o personagem viaja para o Olimpo, viaja para outros lugares. Então, nessa peça que a gente vai ser Dionísio viajando até o mundo dos mortos. Por que ele quer fazer? Ele quer trazer de volta o Eurípides, né? No começo da peça, essa é a preocupação dele. Ele fala, ó, eu gosto muito de Eurípides, né? Que é um grande poeta de tragédias, e eu preciso chegar lá no mundo dos mortos e trazer ele de volta, porque senão meu festival está condenado, né? Então, esse é o ponto de partida. Eu falei que, num primeiro momento, isso é uma preocupação literária e não política, porque em outras peças o tema político é mais direto, né? Então, o tema vai ser a guerra, vai ser as más lideranças políticas, né? Mas a gente sempre tem que levar em consideração que, na mentalidade grega, a poesia era uma espécie de educação cívica, uma educação dos cidadãos, tá? Então, a crise, né, de não ter um bom poeta é uma crise política também. Né? Então, apesar de não ser só uma crise política, ela também é política, tá? Então, não é só a falta de um bom poeta, né? É a falta de alguém que seja capaz de fazerem os cidadãos olharem para suas próprias questões. Né? Preservação histórica também, cultural, né? Exatamente. Preservar a memória da cidade, né? Debater os temas que estão ali em questão naquele tempo. Esse é o ponto de partida, né, das artes. Né? O objetivo inicial do Dioniso é ir até o mundo dos mortos. Ele vai disfarçado, né? Ele vai disfarçado como Hércules, né? Que é o herói que tradicionalmente, né, viajou até o mundo dos mortos e voltou. Né? Essa fantasia de um herói. O que é bem interessante, porque Hércules é um personagem, ao mesmo tempo, comum nas tragédias. Tem muitas tragédias em que ele é o personagem principal, mas também é um personagem que aparece nas comédias de um jeito mais engraçado, né? Como um comilão e uma figura meio grosseira. Bom, ele chega lá no mundo dos mortos e Dionísio é surpreendido por uma situação, né? Que é o quê? Ele chega lá, está tendo uma espécie de guerra civil no mundo dos mortos, né? O que é interessante, né? Porque esse tema da guerra civil, ou o tema das disputas políticas intensas dentro da cidade, é um dos temas-chave do período clássico, né?
não somente na cidade de Atenas, mas no resto da Grécia, né? Então, em muitas cidades havia essa disputa entre os cidadãos, entre diferentes classes sociais, ou diferentes, vamos dizer assim, partidos políticos, né, grosso modo, havia diferentes tipos de disputa entre forças políticas dentro da cidade. Atenas não era diferente, né? Em Atenas, a luta era, sobretudo, entre os defensores da democracia, a gente tem que lembrar que Atenas era uma democracia, e aqueles que queriam derrubar esse sistema, tá? Então, houve vários momentos em que esse conflito houve na cidade de Atenas, né? Uma tentativa de derrubar a democracia. O conflito que Dionísio encontra no Hades é um pouco mais leve, tá? Não é um conflito entre quem é a favor ou contra a democracia, é um conflito entre grupos de fãs, né? Na verdade, por quê? Porque quando Eurípides morre, né, ele chega no mundo dos mortos, que já tinha outros poetas do passado lá, né? E antes dele já havia morrido um grande poeta da tragédia, um grande compositor da tragédia, que é Ésquilo, né? Que tinha morrido muitas décadas antes, tá? E que era, então, né, no período de Aristófanes, considerado o principal, o mais importante compositor de tragédias, né? Vamos dizer assim, ele era já era um clássico, né? Suas peças já eram reapresentadas, mesmo depois de sua morte. E, então, quando Eurípides morre, ele fica indignado, né, que quem está no trono lá da poesia, quem está no trono da tragédia, é o Ésquilo. Ele fala que não, quem tem que estar lá no trono é ele, porque ele é melhor. Então, os dois poetas estão disputando para ver quem que merece estar no trono da tragédia, né? Entre os poetas mortos lá, qual que deve ser considerado o rei da tragédia. Dionísio chega justamente nesse momento, né? E o que Plutão, né, ou Hades, né, que é o rei do mundo dos mortos, o deus que governa o mundo dos mortos, decide. Fala, bom, Dionísio, já que você está por aqui mesmo, né, e que você é o deus da tragédia, né, então você vai decidir. Aqui, vamos colocar aqui uma situação, um julgamento, você que vai decidir quem que é o melhor, se é Eurípides ou Ésquilo, né? Então, o que inicialmente era só uma missão para buscar Eurípides, né, se torna, na verdade, uma disputa entre dois poetas que são muito diferentes entre si, né? Ésquilo e Eurípides, né? Ésquilo, que é um poeta mais antigo, que representa, né, um estilo mais do passado, valores do passado, né? É um poeta que vai ser muito associado com Aristófanes, com os valores da coragem, da guerra, da civilidade, né? Ele considera, vamos dizer assim, necessários para a preservação da cidade. Enquanto Eurípides, ele vai estar muito conectado, isso não só nessa peça, mas em várias peças do Aristófanes, né, ele faz comentários sobre isso, que Eurípides está, sobretudo, ligado com as novidades intelectuais da Grécia que aconteciam naquele momento, tá? Então, Eurípides vai estar muito conectado com os filósofos, as novas ciências que estavam sendo desenvolvidas naquele momento, né? E como alguém que fez grandes inovações e na tragédia, mas veja, inovações no mundo antigo nem sempre eram olhadas com bons olhos, tá? Da gente, modernamente, inovação parece sempre bom, né? Na antiguidade poderia ser bom, né, considerada boa inovação, mas algumas inovações eram consideradas perigosas, né? E Eurípides era por alguns, entre eles, né, algumas peças do Aristófanes, como um inovador perigoso, né, que tinha tramas com ideias problemáticas, né, polêmicas, né, com conteúdo considerado moralmente perigoso, né? Uma coisa interessante, por exemplo, né? Eurípides, ele vai ser conhecido por trazer figuras que normalmente estavam excluídas do protagonismo nas tragédias para suas peças, né? Então, Eurípides, por exemplo, vai trazer muitas mulheres, muitas heroínas como personagens principais, né? Coisas que era mais raro antes, tá? Não que nunca tinha acontecido, mas era mais raro. Então, veja, né? Eurípides é representado como essa espécie de figura um pouco subversiva e perigosa, né? Então, uma luta de gerações entre duas maneiras de fazer tragédia e duas maneiras de pensar a cidade, né? A maneira tradicional, que está representada na figura de Ésquilo, e a maneira nova, que está representada na figura de Eurípides.
Uhum. Acho que o spoiler de quem vence essa disputa é o convite para o leitor, né? De saber. Acho que vai ser melhor assim. Mas eu acho que até entrando um pouco nisso da poesia como fruto do seu tempo, né? E dessas mudanças que acontecem, eu queria entender um pouco sobre essa fortuna do Aristófanes. Ou seja, a gente sabe que a comédia teve essas mudanças, né? Então, assim, até nos estudos clássicos a gente tem as divisões que eles não chamavam assim, mas hoje em dia a gente chama comédia nova, comédia média, enfim, comédia antiga. E como que se deu essa. Porque a gente está aqui comentando muito, né? A comédia do Aristófanes ela é muito ligada à cidade, por consequência desse momento que Atenas vivia, politicamente falando, historicamente falando. E como que se deu essa fortuna, até porque ele é um dos mais preservados, como você comentou também? Bom, isso é muito interessante, porque a recepção de Aristófanes ela é um pouco oscilante, tá? No sentido de que já no seu período ele parece ter sido reconhecido como um dos principais poetas do gênero, né? Um dos principais compositores de comédias, ganhou vários prêmios, era respeitado. Para você ter uma ideia, numa geração posterior, né, a gente vai ter na obra O Banquete de Platão, Aristófanes como o representante, né, da comédia Uhum. ali num banquete, né? Ele vai ser ali escolhido para representar os poetas desse gênero, né? Nessa obra ficcional de Platão. Então, ele já era reconhecido como uma figura importante, né? Mas o que é interessante, isso é uma diferença também grande entre a comédia e a tragédia, é que a comédia ela passou por transformações radicais durante mais tempo do que a tragédia. Né? A gente sabe que, como eu falei lá mais no começo, né, a tragédia ela não teve a gente não sabe exatamente todo o processo da formação, a gente sabe que teve algumas alterações, aumentaram o número de atores, de personagens em cena e assim por diante, houve mudanças. Mas quando a gente tem a tragédia já em Sófocles, né, que é meados do século V, a tragédia já está mais ou menos estabelecida. Né? Ela já tem um jeito, um estilo mais ou menos firme que é modificado aqui e ali, como eu comentei, no próprio Eurípides faz inovações, mas o gênero ele já está mais estabilizado. Né? Isso não Uhum. verdade no caso da comédia. Média. Né? No caso da comédia, o próprio, na sua poética, né, que são tratados sobre poesia em geral, em específico sobre tragédia, né, o Aristóteles, desculpa, né, o discípulo de Platão, ele fala que ele não conseguia muitas informações sobre o desenvolvimento da comédia, porque como a tragédia já era mais levada mais a sério, não houve esse cuidado, né, de preservar a memória da comédia, e também ele menciona que demorou para a comédia ser financiada pelo Estado ateniense, né? Então, isso mostra como os dois gêneros eles eram considerados de maneira diferente, né? Sim. Naquele, Prestígio, né, do próprio gênero. isso, até hoje é assim, né? As pessoas tendem a levar muito mais sério, né? Dramas e tragédias do que comédias, né? Uhum. Que não precisaria ser assim, mas É. é uma tendência, né? E lá naquele momento também era. Curiosamente, o fato da comédia ser um gênero, vamos dizer assim, menos prestigiado, talvez tenha, não sozinho, né? Não esse fato sozinho, mas junto com uma série de outros acontecimentos históricos, fomentou uma transformação radical nesse gênero. Tá? Então, a gente tem mudanças radicais na história grega nesse momento, né? Então, eu comentei, né, que a comédia do Aristófanes ela nasce no Império Ateniense, no auge da democracia ateniense, né? Bom, nos próximos séculos vai acontecer um monte de coisa. Atenas vai perder a guerra contra Esparta, vai perder seu império, depois vai ter a ascensão da Macedônia, né? De Alexandre o Grande, o sistema democrático ateniense acaba, então vão surgir grandes reinos, né, no lugar das cidades-estado, como grandes referências de poder no mundo grego, então muda muita coisa, né? Então, essas mudanças políticas, esse aspecto um pouco mais móvel do gênero, vão fazer com que o gênero mude radicalmente, né? Que ele mude radicalmente, né? Durante a sua história. É,
Na época de Aristófanes, a gente pode dizer que o assunto principal da comédia é a política da cidade, né? E ele tem um jeito fantástico, né? Um humor mais, não diria grosseiro, mas mais explícito, com uma sexualidade muito explícita, o uso de baixo calão, né? E, com o passar do tempo, esse elemento político vai se tornando menos evidente nas peças cômicas, né? E a gente não tem muitos autores da comédia, então ver essa transformação é complicada, né? Mas quando a gente vai para o outro grande autor da comédia, grega, que é o Menandro, né, que vive aí um século e meio depois de Aristófanes, né, até mais, a gente vai ter um gênero completamente transformado. Né? Não vai ser mais um gênero que trata da vida política, pelo menos não explicitamente, mas vai tratar da vida particular, privada, né, de famílias, né, e vão ter enredos mais realistas, que são muito baseados nas estruturas das tragédias, apesar de serem mais leves, também serem feitas para rir, né, mas a gente parte de uma comédia chamada comédia velha, né, que é a comédia da época do Aristófanes, que era política, muito absurda, fantástica, né, que tinha um humor mais explícito, né, mais abertamente sexual, escatológico, para uma comédia que vai tratar mais de temas privados, vai ser mais realista e vai ter um humor mais de insinuação, né, do que esse amor mais escrachado que às vezes a gente acha em Aristófanes, né? Então essa comédia, né, que vai estar representada sobretudo na figura de Menandro, é a comédia nova. E ao longo da antiguidade, essa comédia nova ela vai ser mais privilegiada, né? Então a comédia de Menandro vai ser muito bem recebido, né? Pelos gregos, pelos romanos, né? Ele vai ser o grande modelo da comédia romana, por exemplo, né? E não somente ele, né? Mas os comediantes da sua época, né? Dessa comédia de assuntos mais privados, né? E de temas morais, filosóficos, de alguma maneira, né? Ele vai ser muito bem recebido, ao ponto de a gente ter um autor, né? Chamado Plutarco, que viveu no Império Romano, ali no primeiro século depois de Cristo, que vai fazer uma comparação entre Menandro e Aristófanes e vai dizer que Menandro é infinitamente superior a Aristófanes, né? Curiosamente, posteriormente, né, no final da Antiguidade, na Idade Média, né, Aristófanes vai voltar a ser prestigiado, né? Por que isso aconteceu é aberto a debate, mas alguns consideram que isso vai acontecer porque a linguagem de Aristófanes era mais próxima do que era considerado o grego correto, né, o grego modelar, que era o grego da cidade de Atenas, enquanto Menandro era considerado alguém que compunha numa linguagem mais modernizada, né? Então, curiosamente, Aristófanes volta a ser mais valorizado no final da Antiguidade e na Idade Média, o que garante que as suas obras sejam preservadas, não todas, a gente tem um quarto, né, das obras dele, mas e Menandro não. A gente só tem uma peça do Menandro que foi descoberta numa escavação arqueológica, né, ali já no século XIX, né, final do século XIX. E agora chegando assim numa recepção recente pensando nesse arco temporal, como que surgiu esse interesse por você de estudar o Aristófanes? Como que se deu esse processo até a tradução em si, né? Porque a gente sabe que é um longo caminho, é uma carreira, uma vida de estudo, de dedicação. Então, como que o Aristófanes chegou até você? Na verdade, originalmente, né, minha formação é em latim, não é em grego, né, mas a gente sempre acaba estudando, né, um pouco as duas coisas, né, porque são duas culturas, duas literaturas muito interconectadas, né. E durante a minha formação, eu sempre tive muito interesse em tradução, né, que ali na USP tinha muitos professores, né, que trabalhavam com a tradução e, sobretudo, com a preocupação de reproduzir em português ou tentar transformar para o português algumas características estilísticas e literárias dos poetas gregos e romanos, né? Então, aí eu faço menção ao professor João Ângelo, né, que foi meu orientador
no mestrado, né, o Alexandre Hasegal, que também foi meu professor, que já trabalhavam com traduções, né? E outros dois trabalhavam com gêneros, não exclusivamente, né, mas também trabalhavam com gêneros envolvendo o riso, a sátira, né, a comicidade. E eu acabei vendo no Aristófanes, eu cheguei no Aristófanes via tradução, no sentido de que eu vi ele como um autor problemático e difícil de traduzir, e como, portanto, um desafio interessante e um objeto de estudo interessante para o mestrado, né? Então, eu cheguei nele para entender como seria possível traduzir um autor que traz tantas dificuldades para o tradutor, né? Então, quais são essas dificuldades? Bom, primeiro, o riso, né? Todo mundo que já, né, tentou traduzir alguma piada, seja piada de filme, piada de série, piada de livro, sabe como é difícil, né? Para piorar, né, Aristófanes faz muito trocadilho. A gente sabe que trocadilho está muito dentro de cada língua. Como que você traduz, né? Tem Sim. muitas piadas que envolvem figuras da época, que não é só o leigo, né, o público que não é especializado, que não conhece hoje em dia. Mesmo estudiosos da obra de Aristófanes, tem figuras que são mencionadas ali nas peças que a gente não faz a mínima ideia de quem é, né? Sim. Então, como recuperar esses traços dessa comédia, né, numa tradução? E aí eu fiz o mestrado, né, em cima das Rãs, né, na tradução das Rãs e de um comentário do estilo dessa peça, do estilo literário dela, orientado pelo João Ângelo, né, e cheguei no primeiro resultado, né, que seria a primeira tradução que eu fiz no mestrado, e um estudo sobre a peça, sobre o estilo de Aristófanes e sobre a tentativa de tradução dele, né. E aí, depois, eu retrabalhei essa tradução, né, quando eu tive o convite da Minemo, para fazer essa aqui, que virou efetivamente o livro, né? E, evidentemente, não deu para reproduzir todo o estudo do mestrado, mas a introdução, né, da obra virou mais ou menos uma versão mais compacta e resumida dessa discussão a respeito da comédia, né? Então, a introdução do livro acaba servindo também como uma espécie de introdução à comédia grega, né? Uhum. Não, isso é perfeito, assim, eu me recordo até, assim, uma questão pessoal mesmo, né, quando eu estava estudando, no meu caso, estudei o riso em Cícero, então é toda uma teorização do riso, ele faz todas essas listagens, né, não só de como produzir o riso, ou os risos, enfim, definições do ponto de vista histórico, que independente do gênero a gente precisa entender quando você está estudando mais a fundo, mas fundamentalmente do riso que se produz do inesperado, esses trocadilhos, essas questões de figuras de linguagem mesmo, é muito difícil de reproduzir, né? Então enfim, é um desafio muito grande, mas de novo, temos aqui produto e a gente só tem realmente a agradecer por isso, porque eu acho que esse trabalho é fundamental, é uma peça muito divertida de se ler, né? Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que comédias, tragédias também, mas comédias, assim, e esse ato de traduzir é muito isso, né? Essa experiência que você tem com a obra e como minuciosamente tentar reproduzir na medida do possível algumas coisas é um grande desafio e a gente só tem a agradecer e esse trabalho, né, em conjunto com a Minema, como foi a experiência que você já comentou, é fantástico, porque dá esse aparato crítico mesmo, né? Dá essa contextualização na introdução, como você comentou, do que foi a comédia, de quem foi, como o Aristófanes estava introduzido, mas também as notas ao longo do texto, explicando algumas referências. Eu acho que isso faz toda a diferença, não só para quem não conhece a obra, mas também para, enfim, quem quer estudar mais a fundo. Acho que só temos a agradecer pelo produto e divertir, né? Em certa medida. Não, Gabriela, eu agradeço, né, aí o elogio. Ou foi um esforço, né, nessa tentativa de recuperar, mas uma coisa que evidentemente estou falando, né, do livro que eu fiz, né, mas, então sou suspeito, né, se você é suspeito, eu sou mais suspeito ainda, né? Mas eu gosto muito do trabalho que originou, né, esse livro, né, tanto lá no mestrado quanto na reelaboração que foi transformada no livro,
porque foi um processo muito rico para mim como pesquisador e tradutor, né? Porque Aristófanes, ele faz tanta referência ao mundo grego, a religião, a filosofia, a poesia, as instituições sociais, as relações entre as cidades, a guerra, que para dar conta da tradução, eu fui obrigado a entrar em contato com toda a literatura grega ali do período, né? Então eu tive que ler muito, pesquisar muito, e eu achei que de alguma maneira isso fica traduzido, né, no livro, né? Porque é isso, tem esse esforço de recuperar o estilo na tradução em si, mas parte da tradução é a introdução, as notas, né? Então, eu acho que esse processo, que para mim foi de muito aprendizado, acabou ficando registrado também na tradução, né? E eu espero que para as pessoas que leiam também seja um pouco desse mergulho, né, na cultura grega antiga, em toda a sua variedade, né? Que está longe de ser uma cultura monolítica, uma cultura que é uma coisa só, né? Mas que era um mundo com várias cidades, vários autores, várias ideias, muitas vezes divergentes entre si, né? Sim. Então, espero que isso tenha ficado preservado no livro, nessa parte do processo Com de certeza. composição. Essa é a materialização do seu esforço e nós agradecemos, claro. E assim, de verdade, Tadeu, eu não sei se você tem algo mais a acrescentar, mas eu queria muito te agradecer pela conversa, mas de verdade, em nome da Minema, pessoalmente também, até com todo o trabalho que o seu contribuiu para a minha pesquisa, eu quero muito te agradecer pela gentileza, pela disponibilidade e principalmente aqui pelo trabalho materializado. Tá certo, Gabriela. Não, eu que agradeço o convite. É sempre bom falar um pouquinho, né, sobre os antigos, né? Falar novas coisas sobre os antigos. E eu agradeço os elogios. Ai, que bom, então. Espero que quem lê o livro goste. Com certeza. Então, enfim, mais uma vez, obrigada, Tadeu. Espero que quem esteja assistindo tenha gostado, que comprem o livro, que se divirtam com Aristófanes, que aprendam muito, que esse é um mundo que certamente vale muito a pena ser lido e revisto. Tchau, pessoal.